Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As heresias e apostasias dentro da igreja é sinal do fim dos tempos. Estamos vivendo uma das piores crises dentro da Igreja Católica Romana. É uma guerra espiritual. É esquerda progressista contra a direita conservadora da verdadeira doutrina de Cristo e de Cristo. Na Bíblia se encontra passagem que diz coisa dos fins dos tempos. É o joio separando do trigo. É o momento da colheita. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. É bom saber que fim dos tempos não é o fim do mundo. O fim do mundo, Jesus disse que somente o Pai sabe. Mas o fim dos tempos, Jesus previu com sinais visíveis. Mateus capítulo 24, versículo 1 a 22. Nesse texto, versículos 11 e 13, diz: surgirão numerosos falsos profetas, que enganarão muita gente, e ante o progresso constante da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Está escrito também, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre todo o ser humano. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos idosos terão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Vamos meditar e procurar discernir sobre esses dois textos da Bíblia, sobre essas duas profecias da Bíblia. Primeiro, Jesus disse: surgirão numerosos falsos profetas. E hoje, o que não falta é falso profeta. Hoje, o que não falta em lugar nenhum é falso profeta, até mesmo dentro da igreja. Esse é o maior sinal visível do fim dos tempos, que está diante de nossos olhos. E muitos outros sinais e acontecimentos eminentes que mostram que estamos aproximando do fim dos tempos. Quem poderá dizer que a igreja não está a serviço, nos dias de hoje, está a serviço da nova ordem mundial comunista? Quem pode negar isso que não seja verdade?
Quem poderá dizer que o comunismo não está dominando toda a Igreja Católica? Quem poderá dizer que a Igreja não está em saída para uma nova religião sinodal, mundial, anticristã? Quem poderá dizer que o Papa e uma grande parte dos bispos da CNBB não apoiam os comunistas, não apoiam Lula no Brasil, não apoiam Daniel Ortega na Nicarágua, não apoiam Maduro na Venezuela e muitos outros comunistas? Quem pode negar isto? Quem poderá dizer que o Papa Francisco não é amigo do Lula? Quem não sabe disso? Que o Papa Francisco o Lula é o maior amigo dele? Amigo do Lula que vem desgraçando o nosso país. Quem poderá dizer que o Papa Francisco não está com uma nova religião universal, mundial, anticristã, elaborada, pronta para ser proclamada junto com os islâmicos e judeus e outros que são todos inimigos e perseguidores dos cristãos? O Papa está com uma religião feita para ser a religião única no mundo. Essa religião elaborada, feita de acordo com os islâmicos, os judeus e outros, que são os maiores inimigos perseguidores dos cristãos no mundo. Quem poderá dizer que a Arquidiocese de Aparecida, na pessoa do arcebispo Dom Brandes, não usaram da Basílica de Aparecida nos dias das festas para fazer campanha política a favor de um comunista ladrão condenado por 3 instâncias, que é a favor da aprovação de aborto, inimigo da família e da Igreja e de todo o Brasil? Ele mesmo disse que está na presidência para vingar desse povo. Como pode a Igreja apoiar um negócio desse? Isso não é o fim do mundo? Tem que ser. Não, não é. Deus não vai deixar, Deus não vai perdoar isso aí. Deus vai castigar essa igreja e vai pôr à prova. E vamos passar por isso. Ele mesmo disse que está na presidência para vingar desse povo. Só isso basta para ver que a igreja está cheia de falsos profetas. Cheia de falsos profetas. Estão pregando uma coisa, falando em nome de Cristo e trabalhando numa igreja em saída, uma igreja sinodal em saída, anticristã. Porque essa igreja é para ser uma só no mundo, elaborada junto com os muçulmanos e com os judeus e islâmicos. Isto é o grande sinal do fim dos tempos. Isto é o joio separando do trigo, para ser queimado por Deus, conforme diz a parábola do joio e do trigo, Mateus capítulo 24, versículo 30. Com as profecias bíblicas e as profecias de Nossa Senhora, as profecias de São Malaquias, profecia do Padre Pio, profecia do Padre Oliveira, que profetizou a morte de Bento XVI para o ano de 2022, e ele morreu, o Bento XVI morreu no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2022. Mas o Padre Oliveira acertou, porque ele disse que Bento XVI, viu Bento XVI pronto para sepultura, ia ser no ano 2022. E muitas outras profecias de teólogos e leigos que está escrito. Vemos também no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, outra profecia. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre todos os seres humanos, que profetizarão
Até porque temos muitas pessoas profetizando a mesma coisa, que o fim dos tempos está muito próximo. Hoje tem muita gente profetizando, e isso já está escrito que no fim dos tempos diz Deus que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e seus filhos profetizarão, suas filhas profetizarão também. E muitas pessoas estão profetizando e dizendo que estamos no fim dos tempos, muito próximo. Padre Oliveira teve uma visão de Nossa Senhora que disse que a partir do mês de outubro deste ano, de 2023, iniciará o tempo das tribulações. Eu acredito que, apesar desse Papa ter preparado o caminho do inimigo, ele é ainda quem está segurando esta igreja. O Papa ali está com tudo preparado para entregar o poder na mão do inimigo, mas ainda é ele que está segurando esta igreja. Está escrito, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, pois o mistério da iniquidade já está agindo, mas é necessário que seja afastado aquele que até agora o retém. Então o ímpio se revelará, mas o Senhor Jesus fará desaparecer com o sopro de sua boca e aniquilará com o resplendor de sua vinda. Aqui está dizendo que é preciso que retire aquele que o retém, aquele que está segurando a igreja hoje. Isto, com certeza, será o Papa Francisco, porque ele mesmo, quando visitou Bento XVI, ele disse assim, 3 dias antes do Bento XVI morrer, ele fez uma visita para Bento XVI e disse, vamos rezar por ele, porque apesar do silêncio dele, ainda é ele que está segurando a igreja. Agora Bento XVI morreu, então esse Papa, o Papa Francisco, pode ser ele que está segurando a igreja. Mas quanto de tempo ele vai durar? Não sabemos. Ele mesmo disse que vai morrer até o ano 2025, já não é mais ele que está na direção da igreja. E aqui está escrito, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Pois o mistério da iniquidade já está reinando. A iniquidade já está reinando. Desde outubro de 2019, o inimigo já está reinando. O espírito do inimigo já está reinando. A iniquidade já está agindo, mas é necessário que seja afastado aquele que até agora o retém. No caso, será o Papa Francisco. Então o ímpio se revelará, depois disso o ímpio se revelará, mas o Senhor Jesus fará desaparecer com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor de sua vinda. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Profecia de Daniel. Daniel disse, o devastador, ele fará forte aliança com muitos por uma semana, e no espaço de meia semana fará cessar o sacrifício e a obração sobre as asas de abominação. Virá um devastador, até que a total destruição que está decretada seja derramada sobre o devastador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Essa profecia é muito importante, porque ele fala que o inimigo fez um acordo com a igreja, com o povo, com a população, com a humanidade, por uma semana. E no espaço de meia semana fará cessar o sacrifício da obração. Sobre a asa de abominação virá um devastador, que é o inimigo, deve ser o anticristo, que até que a total destruição que está decretada seja derramada sobre ele. Então o castigo já está também preparado para ele. Diante destas profecias, vamos meditar um pouco, e dessa profecia e muitas outras, e os acontecimentos vigentes, temos certeza
que o tempo das tribulações está muito próximo. Segundo Tessalonicenses diz que é necessário que seja afastado o que o retém. Este que ainda está segurando, com certeza será o Papa Francisco, que será tirado muito em breve. O ímpio se rebelará, mas o Senhor Jesus fará desaparecer com o sopro de sua boca. Porque o Papa Francisco, eu não vou dizer que ele vai morrer tão logo, mas ele mesmo tem ameaçado já de renunciar. E se ele renuncia, ele entrega o poder a outro. Então, se caso ele não chegou o tempo dele ainda, de Deus levar, ele pode renunciar. Até 2025 ele diz que ele não está mais. A profecia de Daniel fala do devastador, que faz forte aliança por uma semana. A semana tem 7 dias. De acordo com os grandes teólogos estudiosos da teologia, a semana de Daniel tem 7 anos. Os 7 dias representam 7 anos, que será o tempo do reinado do anticristo. Sendo assim, o inimigo fez uma aliança por 7 anos. A metade dos 7 anos será 3 anos e meio. Nesse período de 3 anos e meio, será passivo. Esse período de começo de 3 anos e meio será passivo, como nós estamos vivendo. O inimigo está dominando, a iniquidade está aí, mas o inimigo ainda não se manifestou. Então, esses 3 anos e meio será passivo. Depois, ele quebrará o acordo e fará cessar o sacrifício, a oblação, que será, no caso, a Eucaristia, que irá cessar. E revelará o devastador, que será o adversário que se levanta contra tudo que traz o nome de Deus, chegando até sentar-se em pessoas no santuário de Deus e apresentar-se como Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Observando os acontecimentos presentes, este período de 7 anos já começou no ano de 2019, com as heresia e apostasia que foi realizado no Sínodo da Amazônia, realizado no Vaticano no mês de outubro do ano de 2019. Lá já deve ter começado a contagem destes 7 anos, diz o texto da profecia de Daniel, até a metade da semana, que são 3 anos, que são 3 anos e meio, o acordo permaneceria tranquilo. De acordo com a profecia de Davi, até meio de semana, que é 3 anos e meio, permaneceria tranquilo. Mas, a partir dos 3 anos e meio, a aliança será quebrada e cessaria o sacrifício das oblações. E viria o devastador, até que Deus intervenha e apague com o sopro de sua boca. Se a contagem dos 7 anos começou em 2019, no fim deste ano já será quebrado esta aliança que foi tranquila. Mas com a quebra desta aliança, o devastador, o inimigo, que será, no caso será o anticristo, será revelado e voltará contra a igreja. E a perseguição vai começar nesse mês de outubro, conforme profetizou o Padre Oliveira. O Padre Oliveira tem uma profecia também, assim, para começo ele disse, vai começar a tribulação no mês de outubro deste ano. Na profecia do Apocalipse, capítulo 17, está escrito, o julgamento, este será o julgamento desta igreja pecadora, que será despida, ficará nua. Isso está escrito no Apocalipse 17, quem quiser pode ler lá. No Apocalipse 17 está escrito, o julgamento. Este será o julgamento desta igreja pecadora, que será despida, ficará nua,
Isto quer dizer que o inimigo vai tomar posse de todas as riquezas da igreja, deixando-a nua, até porque ela ficará na pobreza como nos tempos primitivos, vai levar todas as suas riquezas. A verdadeira igreja ficará pobre, sem teto, celebrando nos porões, às escondidas, como nos tempos primitivos, que celebrava nas catacumbas. Isto é muito sério. O inimigo, a partir do meio da semana, dos 3 anos e meio em diante, o inimigo vai virar contra a igreja, que hoje está unido com a igreja, até hoje está unido com a igreja, mas quando completar o tempo da profecia de Daniel, de meio da semana, que o meio da semana de Daniel é semana de 7 anos, então esse meio de semana é 3 anos e meio. E quando isso acontecer, o inimigo vai quebrar o acordo, quebrar a aliança feita com a igreja e com o povo, e ele vai voltar a ser inimigo da igreja, perseguidor, e vai destruir tudo, vai ficar com toda a riqueza da igreja, e a nossa igreja, que nós pretendemos perseverar até o fim, que a igreja vai ser daqueles que perseveram até o fim, essa vai ficar pobre, como disse aqui, ficará nua. Isso quer dizer que o inimigo vai tomar posse de todas as riquezas da igreja, deixando-a nua, até porque ela ficará na pobreza como nos tempos primitivos, vai levar toda a sua riqueza, e a verdadeira igreja ficará pobre, sem teto, celebrando nos porões, às escondidas, como nos tempos primitivos, que celebravam nas catacumbas. Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Tudo isto deverá acontecer. Não podemos afirmar com todas as letras que isto tudo se acontecerá em breve, mas é bom estar preparado, porque não sabemos o dia em que o Senhor chamarão. O Senhor nos chamarás. É bom estar preparado, porque não sabemos o dia que o Senhor nos chama. Faz um comentário que, pelo que tudo indica, todas as profecias, todas elas, desde Malaquias, que viveu já há bastante tempo, Malaquias disse assim, Malaquias era papa, e ele fez uma lista de 112 papas após ele, né? Após o mandato dele. Quando ele deixasse de ser papa, ia ter mais 112 papas. Mas o último ia ser um papa vestido de branco. Esse seria o último papa. Agora, hoje, já fizeram as contas, tudo. O Papa Francisco é o papa número 112º papa depois de Malaquias. O Papa Francisco é o 112º Papa depois de Malaquias. Então, Malaquias disse que ia ter 112 papas, então o Papa Francisco é o último Papa dessa igreja. Isso aí é a profecia de São Malaquias. Ele fez a lista de 112 papas e deu as características de cada um. Cada um ele deu as características. E ele disse, o último Papa será vestido de branco, então, e será o número 112º, e é o número do Papa Francisco. Essa é a profecia de Malaquias. Depois tem a profecia de Nossa Senhora, que também muitas profecias, hoje tem muitas profecias. Tem o do Padre Oliveira, o Padre Oliveira falou que, com certeza, o Padre Oliveira teve uma visão de Nossa Senhora apareceu para ele no altar e passou essa mensagem, que as tribulações começarão em outubro deste ano. Agora, nós não vamos levar isso muito ao pé da letra, porque não sabemos bem se isso acontecerá agora, logo, imediato, ou demorará ainda bastante. Mas uma coisa é certa, se prepare, porque mesmo que essa tribulação, esse fim dos tempos ainda demore 100 anos para vir, mas a tua vida, a minha vida, vai ser muito curta.
o fim do mundo para nós vai estar perto. Eu estou com 88 anos, daqui quando que vai ser o meu fim do mundo? Tenho certeza, daqui 20 anos não vai ser. Então, se vai ser o fim do mundo meu, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, daí já chega. Então é bom que estejamos preparados, porque o dia que Deus chamar, para a gente, chegou o fim do mundo, não tem mais. Quantos deles que foi esses dias mesmo, amigo da gente, irmão e tudo, que já foram para eles, o mundo já acabou. Então, não é preciso que a gente leve muito em conta essas profecias que diz, que indica que o fim dos tempos, a tribulação está muito próxima. Mas se caso não chegar tão logo assim, que demora ainda, a gente não pode afirmar, porque aqui sabe é Deus, mas é o fim da nossa vida, da minha vida, da tua vida, da vida de cada um de nós, não sabe nem o dia nem a hora. Não adianta você ser novo, o novo também morre. Às vezes o novo está com a vida mais curta do que a minha ainda. Quantos novos morrem por aí? Então, estejamos preparados, porque no dia da vida, o nosso mundo, o nosso tempo de graça, de amor, de perdão e misericórdia de Deus terminou. Daí, depois do dia da morte em diante, só existirá justiça de Deus, só céu e inferno. Existe também purgatório, mas purgatório já é céu do mesmo jeito, porque quem está no purgatório está só esperando purificar para entrar no céu. Agora, no fim dos tempos, depois do dia da morte, da nossa morte, só haverá céu e inferno, nada mais. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Agora, o que é inferno? Inferno o maior castigo do inferno é a separação de Deus e dos irmãos. E o remorso de ter perdido a felicidade eterna por própria culpa. Por minha culpa eu vim cair nesse lugar maldito. Então, fica com Deus, reza o terço Nossa Senhora, porque tem uma profecia muito grande também sobre o Brasil e sobre Nossa Senhora. O Brasil poderá não sofrer todas as tribulações previstas que está previsto pelo mundo, porque tem muitas profecias que diz que o Brasil vai ser agraciado por Deus. Isto porque o povo estão rezando, estão fazendo penitência, estão convertendo. Se mais gente fizer penitência, converter, rezar e fizer penitência, Deus pode livrar o Brasil de muitas tribulações, porque Deus nunca Deus castigou o justo com o ímpio. Não, primeiro ele separa, depois castiga. Isso a gente vemos lá no Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, ele falou que se tivesse 10 justos lá, ele perdoava a cidade, mas não tinha 10, tinha só 3. Ele mandou um anjo lá e tirou os 3 de lá, para depois destruir a cidade. Os 3 foi Ló e as 2 filhas. A mulher se perdeu no caminho, porque também não era justa. Então saiu Ló e as 2 filhas, e ele salvou. Só 3 ele tirou da cidade. Já pensou? Ele podia ter deixado ter queimado tudo lá junto, porque só 3, o que vale agora? Não, mas ele não deixa. Ele não castiga o justo com o ímpio. Primeiro separa, como está separando agora o joio do trigo. Vai ter uma separação, por isso que está sendo muito doloroso, mas vai ter separação do joio do trigo, porque tem a parábola do joio do trigo que fala, no momento da colheita, direi ao ceifador, arranca primeiro o joio, ata em feixe para queimar, depois recolhe o trigo. Então primeiro vai tirar o joio do meio do trigo e queimar o joio, o mal do meio da igreja e do meio da sociedade, vai queimar para depois recolher o que é bom. Isso, a gente, que nem o Brasil, vamos rezar e fazer penitência, pedir perdão pelo Brasil, que o Brasil tem um pecado muito grande que está sendo castigado. É o ódio que muitos, eu sinto muita gente votou no Lula de ódio do Bolsonaro. Ah, que pecado. Agora está aí, o presidente do ódio está aí. E vamos torcer que Deus revogue esse castigo que está ameaçado no Brasil. Senão, se ele continuar os 5 anos lá, no fim dos 5 anos nós já estamos igual a Venezuela, porque não tem outro jeito. Agora, a única coisa, rezar para Nossa Senhora, rezar o terço todos os dias, e rezar para que Deus perdoe nossos pecados
e devolva a nossa paz. Quem sabe o Brasil não vai sofrer tanto como o resto do mundo vai sofrer nesse final, nessa tribulação do fim dos tempos. Que esteja com Deus, converta seu coração e mude de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.